Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos, primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos continuar a exposição das epístolas pastorais. Nós temos refletido com base no tema que observamos ser fundamentado aqui nessas epístolas, sobre os oficiais da igreja. Então, tudo versa sobre os deveres, a responsabilidade, a vocação de homens para cuidar do rebanho de Deus e cuidar de uma forma muito específica, de tal forma que o Senhor apareça e ele, por mais que seja o cuidador, ele seja escondido, ele seja anulado. E nós temos observado que esses homens são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. Talvez um dos aspectos muito negligenciados do que é a igreja hoje, talvez com temor de observar de uma forma mais espiritual do que deveria, de uma forma mais mística do que deveria. Talvez uma leitura muito incorreta da relação do Antigo e do Novo Testamento. Alguns têm um temor muito grande de chamar a igreja de templo ou de casa de Deus, mas é impressionante a ousadia de Paulo tentando corrigir a perspectiva daqueles cristãos e lembrando também a Timóteo o que era aquele ajuntamento, o que era a comunidade. É óbvio que Paulo não está apontando para um prédio aqui, para uma casa, mas ele está apontando para a constituição de um ajuntamento, de um povo santo, marcado, distinto de todos os demais do mundo. E aí então ele chama de casa de Deus, a morada do Espírito Santo, de uma forma muito diferente do que o Espírito Santo habita individualmente em nós. Ele habita de uma forma diferente no ajuntamento do povo de Deus. E homens pecadores, mas extremamente convictos da necessidade do seu desgaste, da sua devoção, são chamados por Deus para ser instrumentos de graça, para preservação e proteção da casa de Deus, desse povo. Eles são chamados para se doarem, para anularem a si mesmos, as suas vontades, a sua família, muitas vezes, para edificar um povo, para cuidar de famílias, para levantar outros homens que sigam o mesmo caminho desses. Então, Paulo ele está exibindo aqui, está expondo, lembrando Timóteo, motivando Timóteo e expondo o que é necessário dele naquela comunidade e também para que ele levante outros ali. Vou lembrar um pouquinho do que nós temos visto até aqui. Nós estamos numa nova sessão que começa aqui no capítulo 2, inicia aqui no capítulo 2, onde Paulo ele detalha para Timóteo pelo menos os principais problemas. É óbvio que Paulo não trata todos aqui, mas pelo menos aqueles que têm fomentado ou que têm desenvolvido outros problemas. Esses são os principais problemas expostos por Paulo. É claro que Timóteo ali naquele local iria ver muitos outros problemas que Paulo não estava observando, não chegaram até Paulo, não chegaram ao conhecimento de Paulo, mas esses são os principais problemas apontados por Paulo, que são colocados como aqueles com maior urgência serem expostos. E aí é muito importante entender como se resolve problemas na casa de Deus, a necessidade da exposição do problema para que a própria igreja entenda a complexidade e a doença que precisa ser tratada. Então, os problemas para serem tratados, primeiro, têm que ser recebidos como problema. Se a igreja estava vivendo ali daquela forma, é óbvio que aquele comportamento, aquela conduta não estava sendo observado como problema. Então, o problema precisa ser exposto, precisa ser mostrado como uma doença, precisa ser mostrado como um problema, para então ser apontada a solução. E essa solução deveria ser buscada por toda a igreja, não somente por um homem. Um homem só não resolve um problema da igreja. É a igreja se apercebendo do problema, da doença, das dificuldades, que então, juntos, resolvem esses problemas. E o oficial, ou os oficiais, eles são atribuídos com essa responsabilidade. Eles têm que ter convicção da deficiência, do problema, da desgraça ali, e com essa convicção, influência e paixão, mostrar que isso precisa ser resolvido. É isso que Paulo faz aqui. Até o capítulo 4, versículo 5, Paulo expõe então a doença daquela igreja. E essa doença estava gerando inúmeras corrupções
que afetava diretamente o culto ao Senhor. Se a vida dos irmãos está deformada, o culto do Senhor também iria ser deformado. Então, por exemplo, até o capítulo 5 nós vemos alguns problemas sendo tratados. Do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 2, o entendimento exclusivista da salvação. Então, parece que a obra de Cristo Jesus estava sendo aplicada somente a algumas pessoas. Então, algumas pessoas estavam sendo favorecidas quanto à apresentação da salvação. O texto que nós temos visto, do versículo 8 ao versículo 15, a destruição da unidade na igreja. Do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 3, a deficiência de caráter e habilidade dos presbíteros. E logo em seguida, do versículo 8 até o versículo 13 do capítulo 3, a deficiência do caráter dos diáconos. Aquela igreja estava fomentando uma visão muito incorreta do que é a igreja, e esse é o versículo central dessa epístola que deu nome à nossa série, onde nós observamos a igreja sendo apontada como a casa de Deus. Então, Timóteo era incumbido ali de apontar os olhos interiores daqueles irmãos para a visão correta, para a perspectiva correta da casa de Deus. E é muito importante isso, porque eu já tenho falado algumas vezes aqui, mas nós nos acostumamos muito rápido com a depravação, com a defraudação, com a deformidade. Parece que nós estamos tão acostumados a viver num mundo corrupto, num mundo cheio de desgraças, num mundo onde criam jargões, né? Ele rouba, mas faz o bem. Ele é político que rouba, mas ele faz o bem. Então parece que nós estamos tão acostumados com isso e nós encontramos com tanta dificuldade homens sérios para ser oficial da igreja, igrejas fiéis, temente ao Senhor, que não preza por politicagem, que não preza por favoritismo, que observa como suprema vocação a glória de Deus, que nós simplesmente nos acomodamos a aceitar igrejas corruptas, igrejas deformadas. E nós não observamos a igreja do Senhor como casa de Deus. E quando isso acontece, nós não temos compromissos uns com os outros. Eu não preciso fazer com que você se pareça com Cristo, você também não se mete na minha vida para fazer com que eu me pareça com Cristo, e nós todos ficamos bem cumprindo o nosso rito de religiosidade. Nós vamos domingo, nós vamos quarta, nós vamos sábado. Quando eu não estou afim de ir à praia, a um shopping, a algum lugar eu vou domingo de manhã, e está tudo bem. Uma visão muito baixa, muito inferior do que é a igreja. Colocar isso no coração de cristãos não é fácil. Timóteo está lidando com cristãos aqui. Não são ímpios, não. Colocar isso em corações que foram deformados por ensinos errados é muito difícil. Precisa de labor, intensidade, constância, tempo aqui. E Timóteo é encarregado disso. Uma visão correta. Aquele povo deveria ter uma visão correta. Por que isso é importante? Porque essa é a base de todas as exortações. Quando alguém tem uma visão correta do temor, as exortações, admoestações e repreensões são recebidas de uma forma completamente diferente. Se você quiser educar os seus filhos adequadamente, é só criar temor no coração deles. Porque eles vão entender quando você disser assim, olha, Deus não se agrada disso. Eles vão entender. Quando você consegue fazer isso, você conseguiu fazer muita coisa na criação dos seus filhos. Quando você cria temor, quando você prepara o coração dos seus filhos para criar temor das palavras de exortações, você já andou aí meio caminho na educação, na disciplina, na correção. Esse também é o caminho necessário para a igreja do Senhor. Nós precisamos criar um contexto, e esse é o papel dos oficiais, criar um contexto, criar uma atmosfera para que as palavras sejam recebidas com o peso devido, para que os aconselhamentos sejam recebidos, acomodados com o peso devido, para que as exortações e repreensões, as disciplinas sejam recebidos com o peso devido. Quando isso não acontece, são palavras jogadas, é politicagem, divisão, contenda. As palavras não têm peso. As palavras só têm peso quando existe um contexto para a sua recepção, para a sua apreensão. Quando isso não existe, as palavras são simplesmente jogadas. É por causa disso que vem contendas, é por causa disso que vem intrigas, porque não existe uma atmosfera envolvendo o coração e a mente dos irmãos. E essa responsabilidade é dada aos oficiais da igreja.
Os oficiais da igreja precisam entender a sua vocação, o seu papel de moldar corações. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente que a função dos oficiais da igreja é tão absurda, tão avassaladora, por isso que ele precisa ser colocado de uma forma extremamente dependente do Espírito Santo, porque ele não lida somente com comportamentos e coisas mais materiais, ele lida com a vida mística das pessoas. Ele lida com a alma, com o espírito. Não são somente com comportamentos, com decisões, com condutas, não. Não é como um gerente de negócio, não é como um administrador de empresas, não é como um diretor de escola, não. Ele lida com o imaterial. Ele lida com a complexidade dos pensamentos, das inclinações, da mente e do coração humano. E diante disso, ele precisa conduzir esse rebanho ao aprisco constante do Senhor. No finalzinho dessa sessão, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vemos Paulo apontando ali o problema da fonte da heresia naquela igreja. Embora claramente Paulo esteja apontando aqui as deformações do culto ao Senhor, a forma como as corrupções da vida cristã estavam sendo abordadas, ele deixa muito claro que essas corrupções do culto são apenas resultados de vidas dissolutas, de vidas libertinas. Era apenas consequência. Então, se eu não tenho solenidade ao Senhor na minha casa, no meu trabalho, nas minhas amizades, por que eu terei no culto? Por que eu terei com os meus irmãos? Então, vidas particulares piedosas resultam em culto piedoso. Simples assim. O ensino herético estava assolando aquela igreja, poderia ser um misto de uma visão judaizante do Evangelho de Cristo Jesus, mas também de uma perspectiva gnóstica. Gnosticismo é aquela que faz separação entre sagrado e profano, sagrado e secular, aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. É aquela divórcio de realidades. Aqui sou eu crente, carnal, aqui sou eu crente ou aqui sou eu carnal. São essas divorciações. E parece que havia um misto entre os dois ensinos aí, e isso estava causando uma grande desgraça, que era a possibilidade de viver a vida em Cristo Jesus em realidades paralelas. Uma vida de dicotomia, uma vida de divórcio de realidades. Então, onde os padrões morais e as ordens estabelecidas no Evangelho para as novas criaturas, pelo próprio Deus, através do Senhor Jesus Cristo, não poderia muito bem não ser mais observadas. Então, no momento eu posso fazer uma coisa e essa coisa não é tida como imoral, em outro momento eu não posso fazer aquilo porque naquela circunstância aquilo era tido como imoral. E era justamente isso que fazia com que fosse criado classes ou prioridade de pessoas privilegiadas. Esse aí foi o problema do exclusivismo. Algumas pessoas deveriam ser privilegiadas por receber a mensagem de salvação, outras classes não deveriam ser privilegiadas, porque havia um divórcio aí de características de piedade, completamente à parte de Cristo Jesus. Era apenas loucura e devaneio daquelas pessoas. Com isso também, a ordem do culto, do ensino, que foram estabelecidos por Deus, inclusive em relação à liderança, foram completamente desmantelados aqui. As estruturas necessárias, por exemplo, para caráter e competência para a liderança, foram jogadas na lata do lixo. É por isso que tem o capítulo 3 de Timóteo, observando o perfil de um oficial, porque isso não estava sendo observado. Timóteo precisava levantar oficiais aí, e a igreja precisava entender quem deveria pastoreá-los, quem deveria cuidar deles. Então, diante desses inúmeros desafios aqui, nesse breve resumo, nós vemos que não são poucos aqui observados por Paulo, apontados por Paulo e observados por Timóteo. Então, Paulo entende. E essa é uma dos grandes temas dessas epístolas, especialmente dessa, que é animar Timóteo. Timóteo precisa ser animado para a batalha, para o labor, para o desafio. Ele precisa ser encorajado. O que Paulo está fazendo também em toda a carta, e depois do capítulo 4, versículo 5, ele vai fazer isso novamente algumas vezes, ele está bombando as convicções de Timóteo.
Ele está colocando poder às convicções de Timóteo, porque Paulo sabe que diante do desafio que ele está defrontando ali, ele precisará ter a convicção muito bem solidificada para que ele não volte atrás. E algo que não pode ser perdido de vista, irmãos, é que Timóteo, ele não resolvia somente essas questões que eu falei para vocês de caráter administrativo eclesiasticamente. Não existe um checklist para tornar uma igreja fiel, para tornar uma igreja piedosa. Não é uma estrutura seca, desprovida de vida, fria. Não são como relatórios gerenciais. Não é como um programa em que você pode observar e então automaticamente fazer a igreja se tornar uma comunidade saudável. Não era observando essas estruturas, hierarquias e organizações que Timóteo simplesmente iria criar igrejas saudáveis. E o oficial precisa entender isso muito bem. Algumas vezes ele tem que dar um passo para trás, algumas vezes ele tem que ficar em silêncio. Algumas vezes ele não pode lutar a luta daqueles que ele tanto ama. Algumas vezes ele tem que ver o tropeço, chorando, mas ele não pode ajudar a levantar, porque aquela pessoa precisa saber levantar-se sozinha. Ele sabe que lida com o imaterial também. O oficial da igreja ele tem que saber que lida com a mística. Sabe qual é o mais difícil disso? É porque muitas vezes os irmãos não entendem. Os irmãos acham que o pastor está desprezando, não está tendo compaixão, não está amando, não quer ajudar. Mas o oficial ele precisa discernir quais as lutas ele pode lutar junto com as suas ovelhas e quais lutas ele tem o dever de não lutar. Porque aquela ovelha precisa fortalecer a sua dentição para que possa comer alimento mais sólido. E ela só vai fortalecer essa dentição se ela vencer esse obstáculo. Se ela vencer essa batalha sozinha, ele vai maturar ali a sua piedade, a sua espiritualidade. Timóteo precisa entender isso muito bem. E os oficiais precisam entender muito bem. É por isso que com muita facilidade, irmãos, nós vemos, irmãos displicentes, irmãos desatentos, irmãos cujas suas vidas existem muitas pontas soltas, sabe? Trata diversos assuntos sem rigor, sem seriedade, sem solenidade, sem reverência, muitos. E os irmãos podem fazer isso sem causar grandes estragos à sua vida, à sua família, mas isso não é possível na vida de um oficial. Porque uma ponta solta na vida de um oficial traz consequências gigantescas para a igreja e para os outros irmãos. Simplesmente porque ele é modelo. E ele tem que entender isso muito bem. Observe por que Timóteo precisa ser animado. Porque é pesado demais. É muito pesado. E ele precisa ser animado justamente por isso. Ele sabe que toca nessas realidades mesmo. Ele tem que suspeitar de si mesmo mais do que qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outro irmão, porque ele sabe que as consequências dos seus erros atingem muitos e muitos mais do que somente ele e do que o seu lar. Então, ele tem que discernir isso muito bem. Os oficiais da igreja têm que garantir que as realidades do mundo por vir estejam sendo apresentadas e experimentadas aqui nesse mundo caído, para a proclamação do Evangelho, para a exaltação da glória de Deus. Mais do que realidades imateriais, os oficiais lidam com almas, eles consertam o espírito, e isso carrega um peso absurdo. O fato é que a sanidade espiritual daquela igreja estava completamente deformada e precisava ser restaurada. Observa que aqui eles não estavam enfrentando problemas financeiros, não estavam enfrentando problemas de escassez de liderança, porque eles tinham seus mestres, eles tinham seus tutores, eles tinham seus líderes. O problema precisa ser apontado aqui, porque para eles não vem problema. Eles não enxergam problema nenhum. Eles estão bem, estão tranquilos. Mas o problema precisa ser apontado. Então Timóteo chegaria lá, depois de 10 anos da fundação daquela igreja. Então, com toda a autoridade, precisava restaurar a sanidade espiritual daquela igreja. Do exclusivismo salvífico
que era o primeiro problema que precisava ser corrigido ali, porque a forma como Paulo coloca aqui, parece que esse é um tremendo câncer naquela igreja, e aquilo ali tinha tomado toda a atmosfera da igreja. Esse é o primeiro problema que precisa ser exposto e precisa ser tratado. E qual o problema, então, de favorecer algumas pessoas? O problema é porque o Senhor é apenas um mediador, seja do rico ou do pobre, do escravo ou do livre, do escravo ou do senhor, do homem ou da mulher, do judeu ou do grego. Ele é apenas um Senhor. E isso precisa ser exibido na igreja. Não há diferenciação. Por isso que ele é observado aqui como esse primeiro problema. E a partir disso, Paulo ele vai mudando suavemente de um problema para o outro. Até mesmo nesse trecho aqui, ele muda de um problema para o outro, apesar de apontar para o mesmo sujeito ali, que nesse caso aqui é a mulher. Então, Paulo muda suavemente. Agora ele aponta que as perturbações e divisões que tinham minado a igreja do Senhor era simplesmente exposições daquilo que estava no coração dos homens e das mulheres daquela igreja. E conforme nós vimos na exposição passada, esse é um problema de submissão. E aí nós refletimos em um ponto que eu trago mais uma vez. Existe um fato que talvez nós não atentamos como nós deveríamos atentar. O fato é que todos nós somos submissos a algo ou a alguém. Todos nós. Não existe uma pessoa que não seja submisso ou a algo ou a alguém. A grande questão é a quem nós somos submissos. A quem o nosso coração se prostra. A quem o nosso coração é inclinado. A quem ou o que o nosso coração anseia. A quem o nosso coração diz, sim, Senhor, tá certo, mestre. A quem? Porque o nosso coração diz isso para alguém. Sabe por que nosso coração diz isso para alguém? Porque Deus, quando nos criou, colocou esse anseio no coração. O anseio por reconhecer autoridades. As consequências e implicações dessa submissão se revelam de formas muito diferentes, mas essa submissão ela está lá. Se a submissão não for algo ou alguém exterior a você, ela está dentro de você, ao seu ego. E isso destrói a unidade da igreja. É por isso que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Nós somos submissos a Deus, mas nós sabemos que só somos submissos a Deus se nós nos submetermos ao nosso irmão. Aí sim, aquele que nós não vemos, nós podemos atestar que somos submissos a ele, porque nós estamos sendo submissos àqueles que nós vemos, são os nossos irmãos. E isso traz uma unidade muito forte à igreja, muito fortalecedora à igreja. E esse é o tema da mensagem, a unidade da igreja sustentada pela submissão. Sem submissão não há unidade da igreja. E aí nós observamos essas hierarquias de submissão aí. Primeiro, submissão a Deus, à sua vontade, o seu propósito, aos seus planos, submissão a Ele. Mas isso não está desconectado à submissão que nós experimentamos na igreja de uns para os outros. O grande prejuízo é que essa deformação, ela nunca afeta um indivíduo, apenas um indivíduo que pratica, nunca. Por quê? Talvez uma coisa que nós nos esquecemos é que sempre nós exercemos alguma influência sobre alguém, sempre. Nós podemos exercer influência em uma pessoa só, nós podemos exercer influência sobre várias pessoas, mas sempre nós estamos sendo vistos, sempre. O fato das pessoas não verbalizarem isso, não colocarem isso explicitamente, não deixa de ser verdade. Às vezes nós somos admirados por várias e várias pessoas no nosso casamento, a forma de criar filhos, a forma de nos vestir, a forma de trabalhar. E aí, muitas vezes, nós só sabemos disso quando alguma coisa dá errado. Quando alguma coisa dá errado, você, pai, eu lhe admirava tanto. Eu achava tão interessante a forma como você conduzia o seu lar, como você lidava com o seu cônjuge, como você trabalhava. Por isso que foi uma surpresa tão grande para mim essa queda, esse vacilo, esse erro. Mas sempre nós estamos sendo observados e, por isso, em medidas diferentes, sempre, nós exercemos influências a alguém. O ponto de Paulo é que tudo isso diz respeito ao coração. Tudo. A disposição do coração
é uma disposição que exibe a quem nós somos submissos, ou a nós mesmos, ou temor a homens, como nós refletimos hoje de manhã, em relação às outras pessoas, ou a Deus. E o primeiro ponto que nós refletimos do capítulo 2, no versículo 8 ao versículo 10, foi a submissão na disposição do coração, que deve ser experimentado por cada um de nós. Os homens deveriam dispor o coração para Deus e não para si mesmo, e a demonstração dessa disposição a Deus seria as suas orações serão colocadas diante de Deus com mãos limpas ou mãos santas. A ideia de que não existe nada que os acuse. Eles podem orar ao Senhor com devoção e interesse de coração. O versículo 8 diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. O sem ira e animosidade qualifica justamente o que significa mãos santas, não ter nada que os acuse. Então, seja pelas discussões de genealogias, de mitos, as discussões teológicas infrutíferas, seja pela própria forma de se portar e de vestir da mulher que estava causando contendas e discussões, o fato é que as suas orações deveriam exibir unidade. Isso significaria não desprezar o outro, não desprezar o próximo, dedicando a eles animosidade e ira. Então, nitidamente, a disposição do coração daqueles homens não era para a unidade, não era para o amor, mas para a rivalidade, para si mesmo. Então, nós vemos a pena de Paulo se voltando para as mulheres, e aí ele fica até o final do capítulo, né? E toca um pouquinho no capítulo 3 em alguns outros momentos, mas essa porção é a mais substancial. As mulheres, elas precisam corrigir a mesma disposição do coração. Então, no final das contas, tudo diz respeito à modéstia, à moderação no se portar, domínio próprio, autocontrole. O autocontrole aqui diz respeito a seguir a linha que Deus estabeleceu para que nós percorramos. Nós não caímos para um lado, não caímos por outro, mas nós temos o controle de seguir essa linha. Nós andamos nesse trilho aí. E aí, quando andamos nesse trilho, nós sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos agradando a Deus. O ponto aqui é que a forma como nós nos portamos, e aí, por isso que Paulo dedica maior tempo aqui para as mulheres, a forma como nós nos portamos revelam o compromisso, os compromissos do nosso coração. Os nossos compromissos são conosco mesmo, os nossos compromissos do coração são conosco, mas também deseja exercer influência sobre outros, e parece que isso que estava acontecendo aqui com aquelas mulheres, aquelas irmãs, elas estavam revelando que o compromisso do coração delas não era com o Senhor, não era com o culto, mas com a vaidade, a sensualidade, a beleza, portanto com o ego. O que tornava ainda mais gritante esse comportamento e era ainda mais intensificado por viver numa cultura massivamente sexualizada e erótica. Lembra do templo que existia lá em Éfeso, o templo da deusa Diana, Ártemis ali, onde os cultos eram encharcados de promiscuidade, de sensualidade, de imoralidade, de erotização. E se essa era considerada no mundo antigo uma das 7 maravilhas do mundo, então aquele templo e a forma como aquela religião era experimentada criava toda uma atmosfera em toda a cidade. A sensualização, a sexualização, a vaidade, o glamour da beleza, a exaltação da beleza física, estética. Então, elas viviam naquela cultura. A sensualidade ali era o adorno, mas não somente o adorno no que se refere à beleza, mas o adorno ritualístico mesmo. Então, quanto mais elas exibiam sensualidade, quanto mais sexualidade elas exalassem da sua forma de se portar, da sua forma de vestir, da sua forma de viver, mais elas demonstravam essa religiosidade. É por isso que Paulo e os seus ali foram recebidos com tanta agressividade, porque Paulo estava tocando, não era em um templo, não era em uma seita simplista, mas era aquilo que movia o mercado e a vida
daquela cidade. Aquela cidade era uma cidade completamente sensualizada. E aí vocês observam como a mulher era considerada ali, como a mulher é tida ali. E aí é muito importante perceber isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, entende de forma muito incorreta de que qualquer tipo de exaltação é boa, né? Então as mulheres ali poderiam ser vistas como se estivessem sendo valorizadas. Mas quando a beleza entrava em declínio, quando a doença tomava conta do corpo, a mulher era completamente desprezada, era pior do que lixo, porque ela não servia mais como objeto de satisfação e de culto imoral. Às vezes parece que existem muitas mulheres, até mesmo crentes que anseiam por isso. Eu quero ser recebida, vista, como o anseio e o desejo mais profundo dos homens que passam por mim e motivo de inveja das mulheres que me veem. Eu quero que me olhe de cima a baixo, de baixo a cima. Eu quero que perguntem, e a roupa? E o brinco? E o cabelo? Eu quero ser desejada. Sem entender que com isso estão ansiando profundamente serem recebidas apenas como um objeto. Parece que era isso que acontecia ali, de forma muito crassa, muito agressiva. Por isso a conduta sensual ali por parte das mulheres cristãs deveria ser evidentemente incorreta. Por terem nascido de novo, por terem recebido o Evangelho, elas mesmas deveriam entender que a sua conduta deveria mudar, que a forma de se portar, o adorno deveria mudar, a forma de se decorar deveria mudar, a forma de se portar, o modo de falar deveria mudar. Não deveria haver sensualização, erotismo, não deveria haver. Por quê? Porque elas iam continuar se parecendo como mortas quando elas eram, como todas as mulheres daquela cultura. Cadê a distinção para a identificação? Não existe. Então isso deveria ser muito evidente para elas, que era incorreto se portar da mesma forma, mas elas estavam cegas. E olha como é interessante, existem escalas de cegueira que atingem até mesmo aqueles que não são mais cegos, porque Paulo está falando de crentes aqui. E se são crentes, enxergam, foram curados da cegueira espiritual. Mas existem outros níveis de cegueira, mesmo que atinge mesmo aqueles crentes, os crentes, nós, onde nós não vemos aquilo que é óbvio, mas tem um ponto aqui, é o que Paulo está dizendo para Timóteo, você tem a obrigação de ver. Os oficiais têm a obrigação de ver, mas não somente de ver, de fazer com que as ovelhas enxerguem o que você enxerga. É a obrigação sua essa. Você precisa fazê-las enxergarem e perceber a agressividade da conduta, da forma de se portar, da forma de se vestir, do comportamento. Essa é a responsabilidade de Timóteo aqui e de todos os oficiais da igreja. E porém, cegas, elas não estavam percebendo que estavam militando, na verdade, contra aquela que elas diziam fazer parte, a igreja, o reino, o evangelho do Senhor. Então Paulo diz, versículo 9, da mesma sorte, assim como os homens, assim como eu disse aos homens, que as mulheres em traje decente, observando o modo de vestir, se ataviem, se adornem, se decorem, com respeito, com modéstia, com moderação, com bom senso, autocontrole, moderação, não com cabeleira frisada e com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso. Ela não se vista de forma exuberante. Não se vista de forma extravagante. Não é você que deve ser vista. Assim você fazia, mas você não deve ser vista. Não faça diferenciação entre outras. Fomente unidade. Crie unidade. De forma prática, para a mulher cristã, a sua beleza está na transformação realizada por Cristo.
E essa beleza da transformação realizada por Cristo é vista justamente quando ela não é ofuscada pela sensualidade e o erotismo. Quando a beleza da mulher cristã é focalizada em sensualidade e erotismo, você, mulher, será desejada sexualmente e não admirada por ser uma cristã. Simples assim. Simples. Simples. E isso ofusca a verdadeira beleza. Ofusca. Porque é uma beleza carnal. Uma beleza de vaidade. Cristo não está lá. De forma alguma. É uma beleza que deseja ser consumida. E aqueles que desfrutam dessa beleza desejam simplesmente consumir como objeto de desejo. Simples assim. Essa beleza ofusca a transformação que Cristo realizou em você. Por exemplo, ele não é visto. É visto o seu corpo, a sua forma de se portar. E você, minha irmã, você não se resume a isso. Você não é isso. Você é bem mais bela, profundamente bela, do que o seu corpo usado como objeto. Se um homem olha para você assim, ele não lhe merece. Se o homem olha para os seus dotes físicos, para o seu corpo, ele não deve ter acesso às inclinações do seu coração de forma alguma. Você precisa saber disso. Os seus pais precisam saber disso muito bem. Muito bem. Quando ela se porta assim, com erotização, com sensualidade, os irmãos percebem, quando elas se portam assim, escondendo a sensualidade e exibindo a transformação de Cristo Jesus, os próprios irmãos percebem que é um insulto desejá-la, porque eles veem Cristo. Eles veem Cristo. E as próprias irmãs percebem que é o pecado invejá-la, porque ela não vive para isso. Ela vive para Cristo. Ela anseia para exibir a Cristo. É o que ele diz, porém, ao invés dessa disposição da sensualidade, ao invés dessa disposição do adorno sexualizado, na verdade, se adornem com boas obras. Por quê? Porque isso é próprio, isso é adequado. Isso é característico às mulheres que professam ser piedosas, às mulheres que são reverentes a Deus, que são adoradoras de Deus. O que Timóteo tinha que fazer? Criar todo o cenário para ensinar isso. Por que não é adequado se vestir dessa forma? Então ele dava um Ctrl+C e um Ctrl+V nisso tudo que eu falei para vocês aqui. Ou seja, seu modo de se vestir é uma prova da veracidade da sua profissão de fé. Eu sou crente. Ah, não é não. Não é. Porque não dá para ver Cristo em você não, irmã. Eu vejo o decote dos seus seios. Eu vejo as marcas da sua calça colada, todas as marcas. E Cristo não está lá, não. Cristo não está lá. Eu anseio por outra coisa, e não é por piedade. Cristo não está aí não, irmã. Isso pode até ser verdade, mas eu não consigo discernir isso. Não consigo mesmo. Você entende? Entenda isso. Você é linda, linda. E essa beleza é incorruptível, porque ela foi colocada por Cristo. Ela não se limita àquilo que as consequências da queda corroem. Se fosse, era muito pobre. Era muito pobre. Essa não foi a beleza que Deus colocou em você. Não foi. Em Cristo Jesus, aquela beleza do Éden é recriada de uma forma incorruptível, incorruptível. E é isso que você deve procurar numa mulher jovem e a jovem num homem. É isso, essa percepção. Ela não precisa ter um peso sobre as costas de corresponder aos anseios carnais do marido. Ela que acabou de ter filhos, ela que deu à luz filhos, ela que passa o dia cuidando de casa, ela que trabalha fora de casa e depois é colocada sobre ela anseios carnais e plásticos televisivos.
Isso é imoral, imoral, imoral. Isso não deve vir sobre a mulher cristã, nem por parte dela mesma e nem por parte do homem. E a família cristã tem que entender isso muito, mas muito bem mesmo. É imoral pregadores, pastores que colocam um peso de problema de intimidade no relacionamento conjugal por causa da vestimenta da mulher, do corpo da mulher, da conduta da mulher. É imoral, é perverso isso. É diabólico isso, diabólico isso. São instrumentos do Satanás para colocar um peso que o Senhor Jesus Cristo removeu há muito e muito tempo, de uma vez por todas. E nós, homens, temos que olhar para o nosso cônjuge dessa forma, como Cristo olha. Como Cristo olha. Nada menor do que isso, nada inferior a isso. Nada. E não é somente isso, não. Você tem que fazer ela perceber isso. Que ela é amada porque Cristo é visto nela, porque ela é desejada porque Cristo é visto nela, e o leito conjugal é imaculado, imaculado. Não é maculado pelas sensualidades plásticas e carnais que o mundo impõe a nós. Não é, não é. É porque o leito conjugal, na intimidade conjugal, é um culto ao Senhor. É isso, um culto ao Senhor. Isso se chama pactualidade entre homem, mulher e Deus. É isso que é o casamento. Um casamento que é visto inferior a isso não glorifica a Deus, não exalta o homem, traz gozo para a carne, mas não glorifica a Deus e exalta o homem. E agora a pregação de hoje, viu, irmãos? Versículo 11 ao versículo 15. A submissão à ordem criacional. E aí eu quero trazer um contexto para cá. Eu fui muito edificado preparando essa pregação, muito mesmo. Eu espero conseguir passar para vocês, porque a forma com que Paulo trata aqui o problema da conduta da mulher em relação à liderança dos homens e da igreja, se nós entendermos bem, nós conseguimos entender as complexidades da conduta de qualquer problema na igreja ou de muitos comportamentos na igreja. Qual é o ponto? A deformação do ideal de Deus, ela não é causada por fatores individuais e desconectados dos outros. Não é. Existe uma complexidade absurda para deformar o ideal de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Daí, então, essa complexidade. Porque não é apenas um ponto que constrói um problema. Não é apenas uma visão que é modificada, que traz consequências em um problema. É um modo como nós observamos a vida, é o modo como nós nos portamos de uma forma holística, de uma forma geral. Quando essa deformação do ideal de Deus ela é constante, é intensa e duradoura, ela cria uma cultura, ela cria uma mentalidade completamente convicta, mas ao mesmo tempo avessa aos padrões estabelecidos de Deus. E aí é o ponto aqui, convicção não é sinônimo de veracidade, ou de verdade, ou de piedade. Eu posso estar convictamente errado, mas o ponto é, quando aquela deformação é experimentada por muito tempo, com muita intensidade, com muita constância, cria-se convicções completamente alheias e contrárias aos padrões estabelecidos por Deus. Isso dá lugar a igrejas doentes, é isso que estava existindo aqui em Éfeso. Aqueles irmãos estavam vivendo completamente convictos, por isso em paz, por isso sossegados. Por quê? Porque a sua mente, seus corações tinham sido completamente tomados por uma realidade completamente contrária a Deus, mas os seus corações estavam devotos a isso, de tal forma que não havia lugar na sua mente, no seu coração, portanto, do Espírito Santo para confrontação interior. Eles viviam em paz, tranquilo. Em nenhum momento nós vemos Paulo falando aqui, junte-se com fulano de tal que está aí na igreja ajudando a trazer saúde. Nós não vemos isso. Timóteo aqui seria o carreira solo aqui. Por isso que ele deveria ir primeiro naqueles líderes, tentar conquistar o coração deles, tentar conquistá-los, fazendo eles perceber que eles estavam errados, para aí então, já que eles tinham acesso ao coração daqueles irmãos, daí então, junto com esses, ele poderia então
ganhar o coração dos irmãos e trazer à igreja a sobriedade. E é isso que Paulo busca apontar aqui nesses versículos. O quê? Essa complexidade da deformação, essa complexidade da doença. Nós observamos doenças e sabemos que temos que corrigir, mas às vezes existem várias raízes que precisam ser tratadas, né? Nesses breves versos aqui, Paulo aponta tudo que estava envolvido nessa deformação do ideal de Deus em relação às mulheres. Eu quero apontar pelo menos 4 fatores causadores aqui nessa deformação. É óbvio que poderiam existir aqui outros fatores, né? Uma cultura não é criada simplesmente por um comportamento, por uma conduta, né? Mas eu quero apontar 4. Primeiro, que criou esse desejo da mulher se elevar na igreja, tentando assumir posições de homem, que Deus dedicou ao homem. E por que eu quero que você entenda isso? Hoje o culto vai demorar, irmãos, viu? Por que eu quero que você entenda isso? Porque você vai entender o que significa silêncio aqui. A mulher aprende silêncio, você vai entender isso. O que significa a mulher aprender em silêncio? Você vai entender o que significa dizer que a mulher não deve ensinar. Você vai entender isso. Não existe nada de inferiorização. Nada. Mas nós precisamos entender isso. Então, o primeiro fator causador da deformação. Parece que as mulheres mais ricas, aí eu fiz menção semana passada, parece que as mulheres mais ricas elas eram os primeiros alvos dos falsos mestres. Isso porque elas tinham condições financeiras e exerciam influência na sociedade e também podiam acomodar igrejas domésticas ali, igrejas nos lares, e isso facilmente também fomentava nelas o desejo de galgar posições, de se elevar em posições, o desejo de liderança, o desejo de destaque. Existem fontes do primeiro século, fontes gregas, fontes romanas, que revelam um movimento emergente naquele tempo, parecido com o que nós temos hoje, conhecido como o feminismo, onde aquelas mulheres ricas e influentes estavam zombando abertamente dos valores greco-romanos ali quanto à vestimenta e quanto à sua abertura sexual, a sua disposição sexual. Então elas estavam buscando mais liberdade, mais libertinagem para viver aquilo que era represada. Logo no século I nós vemos esse movimento aí. Olha como não é novo que nós vemos hoje. Esse é um dos fatores causadores. Segundo fator, além disso, ao que parece, a heresia combatida por Paulo e que Timóteo deveria erradicar era, como eu fiz referência, tanto o gnosticismo, aquilo que fazia dualismo sagrado e secular e fazia divórcio entre as coisas, não colocando a vida cristã como uma integridade, o ser humano como uma unidade condicional, não existe sagrado e secular. Tudo que nós fazemos deve ser santo, porque nós fazemos para a glória de Deus, mas parecia que existia essa característica de divorciamento aí, de gnosticismo, junto com a característica judaica, mas, apesar de os dois estarem misturados aí. Então, isso estava sendo levantado na igreja, levando a igreja a influenciar, por exemplo, o ascetismo, as privações de alguns alimentos que não eram tão puros, não eram tão sagrados. Nós vemos aí alguns falsos mestres ensinando a privação quanto ao casamento. Alguns mesmos pontos que foram tratados por Paulo na igreja de Corinto. Terceiro ponto, por outro lado, até mesmo os ensinos de Paulo foram corrompidos pelos falsos mestres e por aquela igreja. Ensinos como, por exemplo, o fato de que Cristo destruiu completamente a barreira de distinção, a parede de distinção étnica, social, de raça e gênero. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Nós vemos isso lá. Só que isso foi distorcido a tal ponto de eliminar, por exemplo, as distinções funcionais, os papéis diferentes a serem experimentados por homem e mulher, que foram estabelecidos por Deus e não foram abolidos por Cristo. Essa divisão é uma divisão de ordem criacional. Antes da queda, deve ser mantida, deve ser observada. Mas a corrupção do ensino do apóstolo Paulo fez com que isso também ganhasse primazia ali. E quarto fator, na criação dessa cultura de, usar o termo que usam hoje, empoderamento feminino, né? Quarto fator,
Soma-se a isso o fato de que a igreja, e eu já fiz referência, estava localizado em Éfeso, onde tinha o templo aí promíscuo da deusa Diana, o que fomentava essa sensualidade, essa erotização e colocava a mulher em extremo destaque e objeto de desejo aí. Então, observem a complexidade envolvida naquilo que Timóteo precisa tratar aqui. Timóteo precisa tratar toda essa complexidade que estava causando essa doença. E aí eu quero fazer uma pergunta para nos direcionar uma reflexão aqui. Por que é importante compreender essa dinâmica? Por que eu estou dando ênfase a essa complexidade, a isso tudo? Porque nós, irmãos, nós temos a tendência de sermos muito reducionistas, a ponto de nos depararmos com temas extremamente complexos e apenas dizer assim, por exemplo, se nós olharmos para um ponto desse, nós podemos dizer facilmente assim, a mulher está sendo desvalorizada. O problema aqui é que a mulher está sendo diminuída. A mulher está sendo vista como desqualificada, por isso que ela não pode exercer liderança. Ela está sendo vista como desprovida de habilidades para exercer justamente aquilo que talvez ela seja mais qualificada do que homens. Então ela está sendo descreditada aqui. A mulher, ela é vista pela religião como inferior ao homem. O homem é o ser dominante que quer inferiorizar e oprimir a mulher. Parece que nós só respondemos assim. É muito fácil responder assim. Nós somos muito reducionistas. Entenda, isso não pode existir na igreja. Essa complexidade entra justamente naquela instância que eu observei para os irmãos, de que nós lidamos não somente com as questões materiais e exteriores, mas nós lidamos com essas questões imateriais, alma e espírito, condicionando, movendo mentes e coração. Para que a gente entenda isso, a gente precisa entender uma pergunta que, ou talvez algo que nós já falamos aqui algumas vezes. O que é felicidade? O que é sucesso? Se você entender a resposta dessa pergunta, você vai entender para o que o homem foi criado e para o que a mulher foi criada. Porque isso diz respeito a propósito. O que é felicidade? O que é sucesso? Porque nós vemos mulheres ganhando mais e mais espaço, conquistando mais e mais espaço e continuando infelizes. Vou fazer outra pergunta para você. Por que os grandes bilionários do mundo, todos os maiores bilionários do mundo, têm investimentos na área de longevidade, de prolongar a vida? Por quê? Talvez você pode pensar assim. Isso quem trouxe à minha mente foi um artigo do Tim Chayos. Você pode pensar assim. Não, é porque eles querem desfrutar ainda mais da satisfação que o poder e a riqueza conquistou para eles. Não. É porque eles ainda não acharam a satisfação. É isso. Por não encontrarem a satisfação. Eles podem tudo, eles são dono do mundo. Não existe não para eles, não existe porta fechada para eles. Mas mesmo assim, eles não encontraram satisfação. Não encontraram. Então eles querem viver 200 anos, 300 anos, eternamente. Porque não é possível que eles consigam comprar o mundo e ainda assim não conquistar satisfação. Não é possível. Por quê? Porque eles não estão buscando alcançar o propósito para o qual eles foram criados. Entenda isso, mulher. Você precisa entender isso. Porque aí você não vai brigar por inferiorização, talvez, por não ter o espaço que você queria na igreja. Eu queria ensinar. Eu queria ser pastora. Eu queria ser líder dos homens. Eu queria ser a autoridade. Você precisa entender isso. O que é felicidade? É quando você alcança o propósito para o qual você foi criado. Isso é felicidade. Não diz respeito a bens. Não diz respeito a dinheiro. Não diz respeito a status. É quando você corresponde à finalidade que o Senhor Deus criou para você. Aí sim, você é feliz. A questão é, qual é o propósito da mulher? E mais uma vez, eu preciso fazer uma pergunta. Você sabe o seu propósito? Você conhece o propósito da sua existência? Isso não limita
os seus estudos, a sua vida profissional, não limita. Mas quando você entende o seu propósito, você sabe muito bem o que é requerido de você por parte de Deus. Para isso, nós precisamos ir lá em Gênesis. Vamos lá, Gênesis. Por que eu estou fazendo isso, meus irmãos? Porque esse é o raciocínio de Paulo aqui. Qual é a finalidade da pregação? Qual é o papel da pregação expositiva? Expor a intenção autoral do autor. Esse é o propósito, isso é pregação expositiva. Então, por que eu estou conduzindo os irmãos nessa linha? Para entender o que estava na mente de Paulo. Paulo vai remontar a Gênesis aqui, a criação, a ordem criacional, para falar dessa relação funcional de homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Então Deus criou o homem e Deus atribuiu o homem essa autoridade. O homem então passou a ser corregente, cogerente com Deus na criação. É tanto que é ele que é responsabilizado na queda. Capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor, e aqui o capítulo 2 é o segundo relato da criação, o mesmo relato que nós vemos no capítulo 1, só que numa dinâmica diferente, com detalhes diferentes. Então nós temos dois relatos da criação, capítulo 1 e capítulo 2, e no capítulo 2 nós vemos outro detalhe. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. E aqui foi a primeira vez que Deus olhou para a sua criação, em que tudo era bom, e ele disse que algo não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Ele não estava só, lembra? Tinha muitos animais ali, tinha o próprio Deus ali, mas estava faltando algo nele. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora, para quê? Para que ele cumpra a missão que ele recebeu com o Senhor, porque ele não consegue fazer isso sozinho. E os animais não podem fazer isso com ele e por ele, então ele precisa de uma auxiliadora idônea. Idônea quer dizer adequada. Os animais não eram. Outro homem não é. Precisou uma mulher para ser. Olha o versículo 20 aí. Deu nome o homem a todos os animais domésticos. Imagine que o homem foi dando nome aos animais e foi dizendo, essa daqui não serve para mim. Isso daqui não serve não. Não, isso daqui não corresponde. Não, isso daqui já tem o seu par. E ele foi dando nome. E isso é uma característica de liderança, de autoridade, de nomear segundo, porque nós nomeamos, ou pelo menos a cultura judaica nomeia segundo a característica, né? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, contudo, entretanto, porém, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem não tinha ninguém que lhe auxiliasse na missão que recebeu de dominar a criação. Não tinha ninguém adequado. Minhas irmãs, se vocês não conseguem enxergar valor nisso, ninguém. O homem não poderia ser adequado para isso. Os animais não estavam adequados a isso. Deus então criou. E foi ali o último ato criacional de Deus, a mulher. Os papéis ali eram completamente claros. O homem era responsável pela mulher e a mulher deveria ajudar o homem nessa missão que ele recebeu do pai. E sem ela, ele não poderia fazer. Isso ficou muito claro. Mas houve a queda e a queda trouxe a corrupção, Gênesis 3,16. Nós vemos então, depois da queda, o Senhor proferindo maldições para a serpente, para a mulher, para o homem, em decorrência por toda a criação. E no versículo 16 nós vemos a maldição que atinge hoje até mesmo algumas mulheres. Daqui a pouco vai atingir ainda Mara, daqui a pouco vai atingir outra irmã aqui, né? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os seus sofrimentos da tua gravidez. Então, por exemplo, quando a Helena nasceu, a irmã Eva se lembrou da queda, porque sentiu os sofrimentos, né? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores. Então, observa aqui, maldição e bênção, porque ela continuará gerando filhos, mas ela se lembrará da queda. Em meio a dores dará à luz filhos, e essa é a grande sentença que importa para a gente.
o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Que desejo é esse? É o grande ponto. Então, para sintetizar, eu trouxe uma tradução para vocês. O que é que quer dizer esse desejo? O desejo da mulher seria para fazer aquilo que ele tem o papel de fazer, que é o quê? Governá-la, dominá-la. Por que veio essa maldição? Porque ela fez aquilo que não deveria fazer. Ela tomou a frente do homem, usurpando a liderança e a autoridade do homem. Quando ela fez isso? Quando houve a queda. Ela usurpou a autoridade do homem, ela passou do homem. Então, justamente essa característica será para ela uma grande luta em que a submissão não é mais tranquila, não é mais prazerosa, não há mais contentamento. O teu desejo, o teu impulso seria isso, a tua inclinação será para governar o teu marido, mas ele te governará. Isso fica mais nítido quando nós vemos a mesma construção falando sobre a inclinação pecaminosa e o pecado de Caim, em Gênesis 4, versículo 7. Dá uma olhada, é a mesma construção. Diz assim, Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado, é o mesmo termo, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la, é o mesmo tempo para governá-la. O desejo dele será para te subjugar, para te dominar, mas a você cumpre dominá-la. Então, Paulo está apontando para todo esse relato criacional aqui, bênção e maldição, consequências da queda. E Paulo, por que isso é importante? Porque Timóteo deveria fazer aquilo que eu estou fazendo com vocês. Se a mente daquelas irmãs estava conquistada pelo fato de que elas deveriam se portar de forma superior aos homens ali, Timóteo deveria mostrar a elas que fazendo isso, elas estavam subvertendo a ordem criacional de Deus. Portanto, elas poderiam exercer o ministério mais frutífero na igreja, mas elas não glorificariam a Deus por causa dessa subversão ali. E com isso, ainda assim, elas não teriam satisfação de alcançarem o seu propósito. Então, Paulo aqui ele é bastante cirúrgico, né? Ele é bastante incisivo, ele é muito objetivo, apesar de todo esse relato. Por que isso? Porque todo esse relato ele trata de forma muito breve. Mas existe um ponto importante para entender algo aqui. Os ambientes, os locais apontados por Paulo são muito importantes, muito importantes. Quais são os ambientes? Quais são os locais apontados em Paulo para exibição do ideal de Deus? São muito importantes aqui. Na criação do Senhor e na revelação bíblica, existem apenas três ambientes, 3 locais, onde nós podemos ver o reino de Deus, o domínio e a vontade de Deus de forma muito evidente. Quais são esses 3 locais? Éden, antes da queda, no meio do povo de Deus, que aqui é a igreja, no Novo Céus, Nova Terra. Somente nesses 3 locais, em toda a revelação bíblica, em tudo aquilo que o Senhor revelou para nós, nós podemos ver o ideal de Deus sendo buscado e preservado. Éden, antes da queda, na igreja, no meio do povo de Deus, e no Novo Céus e Nova Terra. Esses são termos paralelos. Isso quer dizer que o ideal criacional de Deus deve ser experimentado na igreja, como foi no Éden, e como será no Novo Céus e Nova Terra. Claro, observando as limitações causadas pela queda. Mas o fato de haver limitações pecaminosas não quer dizer que nós não devemos buscar, por exemplo, nos parecer com Cristo. Não, pastor, eu vou pecar porque eu sou pecador e eu sabe que a gente vai pecar mesmo, então não precisa buscar a santidade, porque nós pecamos, entende? O nosso alvo é muito elevado. O fato é que a igreja é um local onde o ideal criacional de Deus tem que ser exibido de forma muito clara. Lá primeiro foi criado o homem. Ele exerceu o domínio sobre a criação e recebeu a mulher como auxiliadora para fazê-lo cumprir essa missão. Deus é o noivo, é o marido do seu povo. Cristo é o noivo da igreja. Isso deve ser exibido na igreja também. Por isso Paulo aqui é cirúrgico. Isso se chama convicção, irmãos. Então, um teste para você. Mulher, talvez homem também. Se quando você escuta esses versículos, a mulher aprenda em silêncio, a mulher não ensine,
a mulher deve ser submissa. Se isso causa desconforto a você, isso significa que você tem recebido influências que não deveriam e essas influências têm tido acesso ao seu coração. Se isso lhe causa desconforto, se isso lhe causa constrangimento, se isso lhe causa pesar, significa que existem acessos ao seu coração por doutrinação, por ensinos que deformam o ideal de Deus do mundo, que não deveriam ter acesso ao seu coração. Para a ímpia isso é normal, né? Mas para as crentes não. Paulo trata com muita delicadeza, apesar de ser cirúrgico aqui. Então, observe quanto as mulheres recebem atenção. É um versículo dedicado aos homens, 7 versículos dedicados às mulheres aqui. A partir do versículo 11, né, nós vemos, embora seja apontado para as mulheres, aqui nós vemos uma alteração. Agora, as perturbações e divisões não são causadas mais pelos vestimentos femininos. Agora eles dão lugar à desordem quanto à liderança. E isso vai ser tratado justamente no capítulo 3. Esse é o contexto de tratamento do capítulo 3. E essa é uma preocupação central nas epístolas pastorais. A necessidade de levantar líderes qualificados, adequados, que correspondam àquilo que Deus estabeleceu. É por isso que essa ideia do ideal de Deus inicia aqui, mas é apresentada no capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 3 Deus apresenta também um ideal. O ideal dos seus oficiais. E é aquele ideal que precisa ser observado. Não tem nada a ver de acepção, de favoritismo. Tem a ver com o quê? Submissão. Aquilo que Deus idealizou. Simples assim. A forma como Paulo apresenta o problema aqui deixa bastante evidente que esse problema estava tomando proporções absurdas, gigantescas, e está causando celeuma à igreja. O ponto de Paulo aqui é restabelecer o ideal de Deus para a igreja e para o culto. Esse é o ponto de Paulo. Então, observe comigo aí alguns paralelismos importantes para a gente entender o versículo 11 e 12. Ó. A mulher aprenda, esse é o termo usado, correlato, por exemplo, para discípulo, para aprendiz. Né? A mulher aprenda, e essa deve ser uma disposição contínua, a mulher aprenda em silêncio, daqui a pouco nós vamos ver o que significa silêncio, a mulher aprenda em silêncio, o que isso quer dizer? Com toda submissão. O que significa aprender com submissão? Aprender em silêncio. E não permito que a mulher ensine, nem, ou você pode colocar no lugar de nem, colocar ou, e não permito que a mulher ensine ou exerça a autoridade de homem. Então, o versículo 11, ele estabelece a exortação, definindo o que significa com toda submissão. Toda submissão significa aprender em silêncio. O versículo 12 coloca essa definição em termos mais práticos. E não permito que a mulher ensine, que seria correspondente a exercer a autoridade de homem. Então, observe que existe um contraste entre ensinar e aprender, assim como existe um contraste com toda submissão, fazendo paralelo com a autoridade, com não exercer a autoridade de homem. Então, nesse paralelismo aqui, fica evidente que ensinar equivale a exercer a autoridade. Nós estamos falando de igreja. Nós estamos falando em moldar mentes e corações, em tratar almas e espíritos. Nós estamos falando disso. Ninguém está falando de universidade. Ninguém está falando de escola. Nós estamos falando de igreja aqui. E igreja, nós não lidamos com características exteriores apenas. Nós lidamos com o espírito aqui. As inclinações do coração. Então, ensinar aqui, no contexto do culto, significa exercer autoridade. E no culto, isso é reservado para os homens. Mais ainda, a função autoritativa de ensinar com exortações, admoestações repreensivas à igreja, assim como a proclamação da verdade do evangelho, a refutação do erro, são responsabilidades da liderança da igreja. Então vamos observar o fluxo de pensamento de Paulo aqui, lendo rapidinho esses versículos até o 11. Ó, a mulher aprenda, seja uma disposição contínua do seu coração a aprender em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, e essa é uma das linguagens autoritativas de Paulo. Paulo está sendo incisivo. Aqui seria algo como se fosse um imperativo, uma ordem, e não ensine, nem exerça ou exerça a autoridade de homem, que seria o equivalente a ter controle ali, ter domínio ali. Ao invés disso,
esteja ela, porém, em silêncio. Então, entenda algo aqui, é extremamente reducionista, pejorativo e depreciativo compreender que essa expressão, aprenda em silêncio, como ela se fosse simplesmente não permitir que a mulher falasse. A mulher não pode falar de forma alguma. É óbvio que as mulheres podem falar. É óbvio que as mulheres podem orar. As mulheres não podem exercer a autoridade de homem na igreja, porque isso foi reservado para os homens. Entender isso de forma tão diminuta é um absurdo. Então, o que é silêncio aqui? Diante de tudo isso que nós vimos, silêncio corresponde a não desejar ou exercer posição de autoridade, que significa ensinar. Isso é reservado à liderança, isso foi reservado para os homens. Qual é a argumentação de Paulo para isso? É criacional. É bíblico, é escriturístico. Paulo não está expondo aqui o seu desejo. Paulo não está expondo o seu entendimento preconceituoso. Então, o ponto de Paulo é o seguinte: ou nós nos submetemos à Escritura, à vontade de Deus, ou ficamos com as nossas próprias verdades. Simples. Olha, eu não entendo assim. Muito bem. Paulo só citou a Escritura. Paulo só citou a vontade de Deus. Não são preconceitos. Simplesmente é a vontade do Senhor. Por que isso é importante? Porque não diz respeito a preferências, preconceitos, mas à vontade de Deus. E Timóteo deveria lembrar disso. Porque senão ele seria muito facilmente tido como preconceituoso naquela igreja. Por isso que ele tem que remontar a criação. É como se ele estivesse dizendo assim: quem fala é Deus, não sou eu. Quem está dizendo é o Senhor, não sou eu. Por que é importante? Porque a argumentação de Paulo vai levar justamente que esse desejo de superioridade da mulher equivale ao desejo da maldição que ela recebeu. Ali já foi prometido para você, mulher, que como consequência da queda você desejaria isso. Mas uma das maldições também é de não ter o seu desejo satisfeito. Você será dominada. Você será liderada. É o que ele diz, ó, porque primeiro foi criado o homem, nós lemos isso, depois Eva. E Adão não foi iludido, e aqui ele vai preparar o contexto para mostrar a maldição. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Paulo lembra da maldição destinada à mulher. E é interessante porque aqui ele remonta justamente esse desejo que luta interiormente para obter aquilo que ela não obterá, que é contrário ao ideal de Deus, dos papéis estabelecidos por Deus. E é preciso fazer uma pergunta muito importante aí, que está no guia do sermão. Por que a mulher se sente inferiorizada? Por que a mulher se sente diminuída quando é colocada como submissa ao seu marido, como dona de casa, como mãe de família? Por quê? Por quê? Simples, simples. Porque é uma luta hercúlea para ela encontrar graça e contentamento no padrão e no propósito estabelecido por Deus ao criá-la. Essa faz parte da luta para a santificação. Em partes, a luta para a santificação dela será o quê? Ser submissa ao seu cônjuge, ser submissa à sua liderança eclesiástica. Essa será uma luta. Mas Paulo não lembra a Timóteo somente da queda. Por quê? Porque isso não pode ser um instrumento de pastoreio. Ali nós vemos graça também. Ali nós vemos graça, nós vemos o favor do Senhor. O instrumento de pastoreio não deveria ser somente a maldição da queda. Ele deve lembrar também das bênçãos da graça na queda, apesar da queda. E é aqui que Paulo arremata tudo que ele ensinou até aqui, desde o versículo 1, até mesmo desde o versículo 9. O propósito disso é muito evidente, irmãos. A mulher cristã deve exercer com graça, devoção e contrição sua beleza e submissão, encontrando realização no seio do lar. É importante, também interessante, porque
aquilo que muitas mulheres naquela igreja e também atualmente veem no fato, por exemplo, de entender que a missão dela é ter filhos, a missão dela é criar filhos, observar isso como algo inferior, como algo de limitação, como algo de diminuição, como algo de humilhação. É assim que vê. Mas Paulo destaca que é justamente isso a profunda realização do seu propósito. É o dom da vida. É a graça em meio à queda e à maldição. Tudo debaixo de piedade e modéstia. O ponto de Paulo é que é justamente descansando e vivendo esse propósito que ela estará preservando-se ou sendo salva do pecado. O que é esse ser preservada aqui? Você poderia ser traduzido, o que é ser salva, que todavia será preservada, será salva justamente de quê? Das inclinações pecaminosas de subverter a liderança masculina, do pecado. Como ela seria salva desse pecado? Encontrando contentamento na liderança que foi estabelecida por ela e não desfrutando ou exibindo essa luta da maldição da queda. Todavia será salva, será preservada do pecado através de quê? Da sua missão de mãe, da maternidade, da graça da gestação. E aqui em piedade, porque ele descreve, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso, mais uma vez, com moderação. E olha que interessante, ó. Submissão também faz parte da modéstia feminina. É como ele coloca aqui. Né? Então, para a gente concluir, a unidade da igreja diz respeito à submissão. Não aos nossos interesses, não aos nossos prazeres, não às nossas vontades, não aos nossos anseios, mas submissão aos padrões e propósitos estabelecidos por Deus. E pelo que nós observamos hoje aqui, nós vimos que isso envolve uma complexidade absurda e por isso Timóteo deveria ser animado, deveria ser encorajado. O fato é que quando nós observamos piedosamente a necessidade dos mais diversos aspectos da submissão na vida em comunidade redimida, nós nos sacrificamos simplesmente porque nós não vivemos mais como mortos, mas nós encontramos vida no se sujeitar um pelo outro. E quando nós percebemos isso, tudo muda, tudo muda. A imposição das nossas vontades não fazem mais sentido. Por que eu quero ser o certo? Por que eu quero ser o belo? Por que eu quero ser o idolatrado? A idolatria ou a soberania dos nossos pensamentos não fazem sentido. O nosso conceito de beleza muda completamente. Tudo só faz sentido agora se nós formos um, assim como o Pai e o Filho são um. Amém? Amém não é uma pergunta, mas amém, né? Vamos orar. Nosso Senhor e Deus. Pai, é impossível encaixar essas verdades no coração dos meus irmãos. Então faz isso, Senhor. Que cada um aqui tenha aplicado no seu coração, na sua mente, aquilo que foi exposto. Se tiver sido fiel à tua vontade, ó Deus. Livra-os, protege-os das minhas deficiências, das minhas falhas. Ajuda-os, ó Deus, para que não sejam expostos aos meus pecados, às minhas fraquezas. E que nós possamos desfrutar aqui, ó Deus, do convívio de mulheres piedosas, santas, esposas exemplares, fiéis, mães dedicadas, piedosas, mulheres submissas aos seus maridos, que sejam testemunhos, ó Deus, testemunhas de devoção, de piedade para as mulheres mais jovens. Em nome de Jesus. Amém.